Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um Extraordinário, o mundo das histórias bíblicas. E hoje eu trouxe um outro amiguinho para vocês conhecerem. É o Rex. Vamos ver ele? Ah, que bonitinho, Rex! Tá aqui o Rex, olha só. Fala um oi para as crianças, Rex. Bom, então, mas antes de começarmos, vamos orar com a Laura. Olha só, aqui está a Laura, né? E vamos chamar também o Lucas para estarmos orando, né? Né, Rex? Ah, aqui está o Lucas. Vamos orar, crianças? Então, minhas mãos juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Fala conosco através desta história, que possamos aprender a Tua palavra, compartilhar com os nossos amigos e colocar em prática na nossa vida. Abençoa cada criança, cada adulto, cada família que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fiquem com a gente. Vamos lá ouvir a história também? Vamos louvar com os bonecos? Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. E haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito.
E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a minha mão, e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva tão grande qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com as palavras do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia a saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés:
vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto que escapou, e o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado. E orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto de todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Agora que ouvimos a leitura bíblica, vamos continuar a aplicação sobre as pragas do Egito. Praga das úlceras. Mais uma vez Moisés e Arão foram enviados por Deus a Faraó, que manteve-se teimoso, não permitindo que o povo fosse adorar ao Senhor. Deus ordenou que Moisés lançasse para cima um punhado de cinzas, e aquele pó fino provocou úlceras
que estouraram na pele dos homens e dos animais. Mais uma vez o Senhor provou que tem poder e autoridade sobre a vida e a saúde de todos. Lição: a saúde depende de Deus. Ao menos tenho saúde? Muitas pessoas dizem isso quando acontece uma desgraça, mas a saúde também não é a garantia. Deus enviou feridas sobre os egípcios. Não se apoie na sua própria força ou vitalidade. Até isso é passageiro. Nossa saúde depende da vontade de Deus. A 7ª praga, chuva de pedras, Saraiva. Não há ninguém como o Senhor. Apesar de todos esses sinais, o rei do Egito continuava a se exaltar, subjugando o povo de Deus à escravidão. Dessa vez, Deus enviou um temporal de granizo e trovões, jamais visto antes. Deus ainda advertiu aos egípcios para que se recolhessem os trabalhadores e gado que se estivessem no campo para serem poupados. Lição: a segurança para quem obedece. Antes de enviar a tempestade de granizo, Deus avisou: aqueles que acreditam abrigam seus rebanhos e servos e foram salvos. Mas todos que não prestavam atenção viram sua propriedade destruída. Deus livra quem lhe obedece e faz sua vontade. Quem despreza os avisos de Deus causa sua própria destruição. 8ª praga, dos gafanhotos. Faraó, tão obstinado, não quis se submeter à autoridade de Deus. Até pensou em fazer uma concessão, deixando sair somente os homens para adorar ao Senhor. Mas Deus é quem dá a palavra final. Ordenou e uma nuvem de gafanhotos jamais vista se ajuntou sobre todo o território do Egito. Eles devastaram toda a erva e árvores que ainda tinham sobrevivido. Lição: o sustento vem de Deus. A praga de gafanhotos acabou com toda a comida que tinha sobrado das outras pragas. Os egípcios iam passar fome. Deus é dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida e supre outras necessidades essenciais. O Senhor tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crê nele, dando aquilo que é preciso para viver. Crianças, Jesus está nos ensinando hoje que nossa saúde depende dele. Ele é quem cuida de cada um de nós. Jesus nos ensina que para quem obedece sua palavra e coloca em prática seus ensinamentos, há segurança. Não precisa ficar com medo. Com Jesus estamos seguros. Ele também nos ensina, crianças, que todo sustento, todo alimento vem dele. E ele que nos dá forças para trabalhar. É o Todo-Poderoso, é Ele que dá sentido a todas as coisas na nossa vida. Você crê em Jesus? Então pode ficar seguro que Ele está com você todos os dias da sua vida. Se tudo isso faz sentido para você, vamos orar com a tia Fátima. Olha a gente aqui de novo! E nós aprendemos mais uma lição especial, não foi, Rex? Então, e foi muito importante nós sabermos que Jesus, Ele está conosco, Ele cuida de todas as coisas, não é verdade? Então, crianças, vamos orar. E se essa história fez sentido para a sua vida, ore com a gente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor cuida da nossa saúde, o Senhor cuida do nosso alimento. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado porque a Tua palavra é tão atual e ela fala conosco hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a andar na Tua presença e que cada um que está nos assistindo hoje possa ter a certeza que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Não perca o próximo episódio, que é as 2 últimas pragas do Egito. E você vai ver como Deus é maravilhoso, não é verdade, Rex? Então vamos dar um tchau para as crianças? Tchau, crianças! Tchau, até a próxima! Hora do quiz da Palavra de Deus, série Êxodo. Pragas no Egito. Vimos no outro episódio 5 pragas.
e hoje vimos mais 3: os tumores, chuvas de pedra e os gafanhotos. A 5ª praga foi os tumores nos animais, nas pessoas, todos ficaram cheios de tumores, mas os israelitas não. Responda: verdadeiro ou falso? Tempo! A resposta correta é verdadeiro. A 7ª praga foi chuva de pedra por todo o Egito. Responda: verdadeiro ou falso? Tempo! Resposta correta é verdadeiro. A 8ª praga foi os gafanhotos. Tudo que a chuva de pedra não destruiu, os gafanhotos destruíram. Responda: verdadeiro ou falso? Tempo! A resposta correta é verdadeiro. Faraó tinha um coração duro e não deixou o povo de Deus ir. Então Deus enviou as pragas. Responda: verdadeiro ou falso? Tempo! A resposta correta é verdadeiro. Aprendemos que a saúde depende de Deus. Há segurança para quem obedece a Deus. O sustento vem de Deus. Tchau, até a próxima! Hora da atividade. Mãos à obra. Olha só, crianças, nós vamos continuar a nossa atividade para completar as pragas, certo? Esse aqui é o meu cartãozinho das pragas do Egito. E esse aqui é o que eu vou fazer para mostrar para vocês. Então, vocês vão precisar do cartãozinho de vocês das pragas do Egito, lápis, borracha, se vocês quiserem, e canetinha para vocês pintarem e decorar, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar fazendo aqui a 6ª praga, que a 6ª praga foi as úlceras, né? Então, você coloca a 6ª praga, escreve, tá bom? E aí, vou fazer aqui rapidamente, depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu lá pronto, tá? Então, eu fiz uma janelinha, vou fazer aqui, ó, uma menininha com os cabelinhos compridinhos, tá bom? Aqui o vestidinho dela. Aí aqui ela tá com a mãozinha na cabeça, de triste, e a outra ela tá aí pra baixo, tá bom? E aí, ó, o olhinho dela, você vai fazer a boquinha virada pra baixo porque ela tá triste. E aí você vai desenhar as úlceras, pode fazer caroços assim, ó, no bracinho, no corpo, tá bom? Faz umas pintas como se fossem os tumores, são cheias de ferida. E o menininho do outro lado também, o cabelinho, a Bíblia fala que deu as feridas nas pessoas e até nos animais, né? Então vocês desenham as feridas aqui, eu vou desenhando com a caneta preta para vocês poderem enxergar, tá bom? Mas aí vocês podem desenhar de lápis e depois vocês podem pintar. Eu vou mostrar como ficou o meu depois de pronto, tá? E aí aqui é a 6ª praga. A 7ª praga foi a chuva de pedra, lembra? Então, a chuva de pedra foi uma coisa terrível, porque as pessoas não queriam obedecer a Deus, né? Então, você vai fazer uma nuvem assim, ó, no céu, tá? Com os raios caindo, e aqui você vai fazer a silhueta das pessoas correndo com medo da chuva, tá bom? Então, ó, faz uma perninha aqui, a outra você faz assim, ó, como se eles estivessem correndo com medo da chuva. Vamos fazer várias. Pode fazer quantos vocês quiserem, tá bom? Porque aqueles que não quiseram obedecer, eles correram com medo da chuva, mas por quê? Porque eles não saíram antes, Deus avisou para eles irem antes, né? E eles não obedeceram. E aí vocês podem desenhar várias pedras caindo assim do céu, em cima deles, aqui no chão algumas pedras e as gotinhas de água, tá bom?
E a 8ª praga foi o gafanhoto. Então, crianças, eu vou ensinar para vocês agora como vocês vão desenhar um gafanhoto, pra vocês não esquecer mais das pragas do Egito. Você vai desenhar uma cabecinha assim, meio oval, tá bom? Aí você vai fazer o olhinho aqui, ó. Agora você vai desenhar a asinha assim, ó. Uma caudinha, tipo uma folha, tá? Aí você vai fazer aqui assim, ó, como se fosse a asa. Aqui você vai fazer o corpinho dele assim, tá bom? Aqui, ó, uma patinha pra cá, a outra saindo aqui de dentro, tá bom? Depois você vai pintar. E aqui é aquela patinha maior que é a de trás, assim, ó, com a voltinha, tá bom? Esse aqui tá comendo toda a plantação, então ele tá com dentes afiados e as anteninhas aqui, tá bom? Então esse foi os gafanhotos. Hoje nós vimos mais três pragas, certo? Então olha só como ficou o meu depois de pintado, ó. Faça o seu também, as pragas das úlceras, as chuvas de pedra e o gafanhoto. Faça o seu cartõezinho de pragas no Egito e veja como Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. E até a próxima! Se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto.